período de pedagogia do Polo de São José dos Pinhais. Nosso grupo é composto pelas alunas Carolina, Franciele, Eliele, Valéria e Beatriz. E o tema do nosso trabalho, da nossa pesquisa, é com base no desenvolvimento infantil, a ludicidade como influência no processo de aprendizagem. E falando um pouquinho a respeito da ludicidade, quando a gente relaciona ela ao desenvolvimento infantil, a gente percebe que abre uma gama de possibilidades e informações que podem ser interrelacionadas e que podem nos ajudar a entender o impacto que tem a ludicidade à medida que a criança ela se desenvolve. E para entender melhor um pouquinho isso, é importante a gente entender o que significa o lúdico. Ele tem origem do latim, ludus, que significa basicamente jogo. E ele está associado a ações como jogar, brincar, se movimentar. E alguns autores da literatura defendem que o uso dessa palavra está associada à criatividade, imaginação, interação, autonomia, entre outras coisas. E o nosso projeto, ele usa conceitos tanto da psicologia como da pedagogia. E, como já foi citado, a temática, o foco da nossa temática é na intencionalidade da ludicidade como prática educativa no processo de aprendizagem das crianças que estão inseridas na educação infantil. Então, quando as crianças buscam praticar atividades lúdicas que promovem a sua imaginação, essas crianças internalizam essas situações que muitas vezes são imaginárias e que podem ser estruturadas na mente da criança de maneira que ela pode compreender o mundo e a seu respeito, e também ela pode dar novos significados a ações que ela mesma tem e que ela aprende com outras pessoas. A respeito de um dos autores que usamos na nossa pesquisa, ele explica que a brincadeira ela é muito importante porque até mesmo quando a criança briga com outras crianças, ela contribui para o seu aprendizagem. Porque nesses momentos a criança precisa ceder, precisa defender uma causa, lutar pelo seu ponto de vista, às vezes precisa abrir mão. E isso faz com que a criança ela aprenda e se desenvolva. E também as crianças elas sentem a necessidade de brincar. E isso favorece também a interação social, abrindo a possibilidade e como a brincadeira ela possui um significado social com base nas diretrizes, essas são as experiências que a criança se apropria do próprio conhecimento. Então, desse modo, a ludicidade ela pode fazer com que a criança ela se desenvolva melhor e possa ter mais confiança e contribuir para o seu processo de aprendizagem. A nossa pesquisa foi realizada no CEMEI Moradia do Iguaçu, que é localizado na região de Curitiba, no bairro Cajuru, onde contém 148 crianças e 22 funcionários. Essas funcionárias do CEMEI realizam a ludicidade em formas de brincadeiras, jogos, elas recriam brinquedos. Foi feito um levantamento da pesquisa sobre a ludicidade com a pedagoga Sueli, que foi feito um questionário com 9 perguntas, onde ela respondeu sobre a ludicidade. E ela deu a ideia para a gente desenvolver essa pesquisa com os funcionários da instituição, com as professoras, através do Google Drive, onde a gente poderia recolher os dados da pesquisa mais rápido para nosso trabalho. Então foi feito esse levantamento, onde que atingiu uma média mais ou menos de 61% sobre a ludicidade na instituição, a importância dela, como ela pode ser trabalhada. Além disso, também foi feito um levantamento sobre os documentos que norteiam a ludicidade nessa instituição, que a nossa colega Eliane vai explicar um pouquinho sobre os documentos. E o que a gente conseguiu observar dentro dessa unidade e em discussão com a pedagoga, que ela nos recebeu muito bem, ela colocou pra gente assim, o documento que é o PPP e o regimento. O que a gente conseguiu observar dentro do regimento, dentro desse PPP, que a proposta da unidade é de uma concepção sociocultural, ou seja, ela tem como visão
as teorias de Vygotsky, que propõe para a criança a aprendizagem através da interação, por meio da brincadeira, que é através do meio que a criança está e as formas que o meio promove para ela aprendizagens, ela consegue se desenvolver. Então, o que a gente conseguiu observar também é que essa unidade, ela trabalha com 3 documentos norteadores. Um deles é a Base Nacional Comum, que é um documento que desde 2017 está sendo abordado, que ela traz a respeito da aprendizagem da criança, ela propõe a aprendizagem da criança por meio dos campos de experiência, onde a criança, ela é a protagonista das ações do trabalho dela, ela demonstra para o seu professor o que ela gostaria de aprender, e a partir do momento que o professor consegue ter essa visão de como ela está se interagindo ali, ela consegue aprender por meio da brincadeira. Outro documento que ainda está em construção, o que a pedagoga colocou para a gente, que é o Currículo da Educação Infantil. Ele é um documento que é uma versão preliminar, ele vai ser aprovado em janeiro. Dentro desse currículo, ele coloca a ludicidade como meio da aprendizagem, porque dentro dessa unidade, eles trabalham com os campos de atividades diversificadas dentro da rotina. Então, nesses campos é proposto brincadeiras, é proposto atividades desafiadoras para as crianças. Dentro desses cantinhos são colocados não somente brinquedos comprados, mas brinquedos que venham permitir para a criança outras formas dela se expressar, outras formas de ela colocar o jeito que ela gostaria de aprender. Também é colocado para as professoras esse livro, As 100 Linguagens da Criança, que é uma proposta de Reggio Emília. Como o documento é novo e a abordagem de Reggio Emília é uma abordagem nova, a pedagoga falou que talvez agora, por causa de ter essas novas documentações, venha a ser uma abordagem que vai entrar dentro da documentação da unidade quando o PPP for atualizado. Porque a proposta de Reggio Emília coloca a criança também como uma protagonista das suas ações. Ela coloca que a criança demonstra o jeito que ela gostaria de aprender e por meio da brincadeira, por meio das interações, por meio do faz de conta, a criança ela se expressa tudo o que ela vivencia no seu dia a dia. Então, a escola ela dispõe de alguns recursos para que a criança desenvolva sua ludicidade. Existe a parte externa da escola que ainda está em construção, ainda não está finalizada, elas ainda estão desenvolvendo brinquedos com alguns recursos próprios da escola, que a pedagoga, as professoras arrecadam, como por exemplo volantes de carro velho, alguns pneus, pallets em que elas mesmas constroem os brinquedos para montar nesses cantinhos da área externa, como por exemplo no pneu foi colocado um guidão de bicicleta e ali a imaginação da criança é o que vai levar a brincadeira. Existem alguns cantinhos também, como elas montam uma cozinha pequenininha com alguns objetos que nós temos em casa. E apesar de existir o objeto, ali, quando elas vão brincar, é a imaginação delas, a vivência que elas têm fora da escola, é o que elas reproduzem nessa brincadeira. Então, a ludicidade está muito presente porque é uma reprodução do que elas vivenciam, né? Além desses brinquedos que elas utilizam que têm uma intencionalidade, existem alguns brinquedos não estruturados que também são usados como recurso de ludicidade. Esses brinquedos são desde materiais recicláveis, às vezes uma tampinha de garrafa, que ali eles constroem o brinquedo deles, um carrinho, potinho de iogurte, tem alguns elementos da natureza que as pedagogas também incluíram nessa parte da ludicidade, como pinha, pedacinhos de madeira cortadinho, folha, galinho de árvore, que às vezes elas colocam em cima de uma mesa que é montada e as crianças ficam à vontade para ir até ali, pegar aquele brinquedo ou pegar um brinquedo pronto, um carrinho, isso fica a critério da criança. E a partir daquele brinquedo, a imaginação da criança que é o que faz acontecer a brincadeira. Existe um objeto, porém não existe uma intenção
funcionalidade. Então, é o que a criança imagina, o que ela traz de dentro, né? Esses brinquedos não estruturados, eles desafiam muito a criatividade da criança e isso ajuda muito no seu desenvolvimento. E o resultado da nossa pesquisa de campo foi que a ludicidade acontece sim no âmbito escolar, porque através das brincadeiras, através das interações entre as crianças, entre os pais, eles conseguem se desenvolver, eles conseguem adquirir sim uma aprendizagem concreta através das brincadeiras. Podemos observar também que os professores eles proporcionam ambientes onde muito criativos, com muitas cores, com muitas coisas que atraem as crianças, que elas aguçem a curiosidade delas e elas se sintam estimuladas a tocar essas coisas com materiais concretos ou com brinquedos comuns para que elas se desenvolvam. Os professores também eles respeitam muito o desenvolvimento de cada um, o tempo também da aprendizagem de cada um. Não é nada forçado, pelo contrário, cada criança tem o seu tempo e isso é respeitado. Os profissionais envolvidos no processo eles dão inúmeras possibilidades para as crianças, para que essa aprendizagem ocorra de fato. Não somente eles vão lá, colocam esses materiais e não dão atenção para os materiais e para as crianças, pelo contrário. Eles vão lá, eles estimulam, olha que legal isso e tal. Então, para que a criança seja mesmo aguçada a pegar, a tocar aquilo e fazer com que ela seja estimulada a brincar com aquilo e fazer uma brincadeira com aquele objeto. Eles entendem que as crianças aprendem brincando e interagindo uns com os outros. E as atividades elas são planejadas de forma prática para que as crianças elas toquem tudo aquilo que elas estão vendo, né, ao seu redor e aquilo seja utilizado, visando sempre o desenvolvimento integral das crianças. E o eixo norteador da aprendizagem é sim as interações e as brincadeiras. Eles usam sim brinquedos comuns, mas também os brinquedos não estruturados, como foi falado, que permitem criar e recriar experiências vividas ou trazidas de casa ou do seu cotidiano escolar. Então, a aprendizagem nesse ambiente, ela é prazerosa e significativa sim. Então, podemos concluir, através dessa pesquisa de campo, que a ludicidade, ela funciona dentro da escola, ela dá muito certo, porque as crianças são estimuladas a ter acesso a todas essas brincadeiras e elas possam se desenvolver sim na sua aprendizagem.